E aí, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal TV Araxa Educa. Espero que vocês estejam curtindo muito as nossas aulas, principalmente falando de matemática, essa matéria super bacana que a gente está junto aí. Eu sou o professor Júlio e na última aula, não sei se vocês se recordam, a gente falou sobre os múltiplos. Na aula de hoje a gente vai fazer o processo inverso. A gente falou de um pouco de multiplicação na aula passada e agora a gente vai falar sobre divisibilidade. Ou seja, o que é a divisibilidade? A capacidade do número ser divisível, ou seja, eu conseguir dividir. Ou seja, melhor dizendo, portanto, que se eu pegar o número 20 e falar assim, Júlio, 20 é divisível por 2, eu consigo dividir 20 por 2? Me ajuda. 20 por 2, 10? Muito bem. E se eu te perguntar assim, 20 por 3? 20 dividido por 3. Deixa eu pensar, espera. 20 dividido por 3, se eu fazer 6 vezes 3, dá 18. Então 7 vezes 3 dá 21. Ó, parece então que o 20 não é divisível por 3. Então a gente vai aprender isso. A divisibilidade, quando que um número é divisível pelo outro. E eu vou explicar alguns critérios de divisibilidade. Eu costumo dizer para meus alunos o seguinte, esses critérios são truques que a gente tem que ter na manga, às vezes, ok? Então, vamos falar sobre divisão. E dividir está presente, assim, em todas as situações no nosso cotidiano. Aqui está clássico da minha vida. Às vezes eu saio com uns amigos e a gente fala assim, ó, a conta deu R$300. Nós estamos em 10 pessoas. Quanto cada um vai pagar? Significa que eu peguei os R$300 da minha conta e dividi para 10 pessoas, totalizando R$30 para cada um. Cada um passa seu cartão lá, todo mundo vai embora feliz, fizemos a nossa social, fechado, bacana. Ou você mora com os seus pais e você já trabalha. Então, é justo você ajudar numa conta de água, numa conta de luz, internet, que eu tenho certeza que você utiliza muito. Então, você vai dividir. Ah, pai, eu vou pagar metade. Se a luz veio R$150, se eu vou pagar metade, quer dizer que eu vou dividir entre duas pessoas. Dividir por 2. 150 dividido por 2, portanto, daria R$75. Muito bem. Percebam, então, que divisão, ela sempre vai estar presente no nosso dia a dia. Mesmo que a gente não repare muito nisso, né? Eu costumo dizer que a matemática, ela está presente, ela está contida, ela está inserida no nosso meio, no nosso mundo, em tudo. Mas, às vezes, a gente não dá o valor e não fala, nossa, isso é matemática? Isso não é matemática? Porque a matemática, a todo instante, ela vai estar presente, direta ou indiretamente. Seja como uma ferramenta para resolver problemas do dia a dia, seja através das leis da física, seja explicando reações químicas, seja explicando a genética, a matemática vai estar presente. Muito bem, então a gente vai falar sobre divisão. Nós vamos dividir. E para falar sobre divisão, a gente tem que fazer uma continha básica. Pegar um número qualquer e dividir por outro. E saber o que significa cada conceito nessa conta de divisão. Trouxe uma pronta para vocês, bem bonita, bem colorida aqui, olha para vocês verem. E a gente já vai fazer a segunda ali. Eu tenho 135 e eu quero dividir por 2. Como o 135 que eu vou dividir, ele se chama dividendo. Quem eu estou dividindo é o dividendo, certo? Por quem eu estou dividindo, por quanto eu estou dividindo, é o meu divisor. Então, 135 eu vou dividir por 2. Então, dividendo, quem eu estou dividindo. Por quem, ou por quanto, é o meu divisor. A minha resposta dessa divisão será o meu quociente e eu vou ter o resto. Esse resto pode ser 0 ou não. Se o resto for 0, a divisão é exata. Se o resto for diferente de 0, a divisão não será exata. E aí eu vou mostrar uma observação super bacana para vocês aqui, certo? Então tá aqui, 135, o 5 é a unidade, o 3 é a dezena, o 1 é a centena. Quando eu peguei, eu fui dividir 13, então, por 2, certo? Porque 1 eu não divido por 2, então eu coloquei 13. 13 dividido por 2, eu coloquei 6 aqui. 6 vezes 2, 12, menos, coloquei o 12 aqui, ok? Significa, então, que 13 menos 12, 3 menos 2, 1. 1 menos 1, 0. Eu desci, abaixei, peguei 5, passei aqui para baixo. Me restaram
Então, o 0, 1 e o 5, ou seja, 15. 15 dividido por 2. 15 dividido por 2 dá 7. 7 vezes 2 dá menos 14. 0, aqui eu desci o 0. 1 menos 1, 0. 5 menos 4, 1. Consigo fazer mais alguma coisa? Não. Por quê? Porque o 1 eu não consigo dividir por 2. Quer dizer que isso aqui, então, é o meu resto. Significa dizer que se eu pegar 135 e for dividi-lo por 2, eu teria um total de 67 como resultado, ou seja, o quociente, com o resto 1. E eu vou te falar uma coisa, um segredo aqui para você nunca mais se esquecer. Quando você pegar o seu quociente, você vai pegar o quociente, multiplicar pelo divisor e o resultado você vem aqui e soma com o resto. Quando você fizer isso, tem que dar o seu dividendo. Vou fazer para você ver. 67 vezes 2, 60 vezes 2, 120. 7 vezes 2, 14. 120 mais 14, 134. Bacana. Então, isso aqui, 67 vezes 2, 134. 134 mais meu resto, 135. O meu dividendo é 135. Entenderam? De novo, quociente vezes divisor somado ao resto, dá o dividendo. Ok? Vamos fazer esse segundo caso, 192 dividido por 4. Vamos lá. Vou escrever, 192. O que significa o meu 192 aqui, pessoal? Isso mesmo, acertou quem falou que era o dividendo. Ou seja, quem eu vou dividir. O 4, então, é o nosso divisor. 192 por 4. 1 não dá para dividir por 4, mas o 19 dá. 19, quantas vezes o número 4 cabe dentro de 19? 4, 8, 12, 16. 4 vezes. Vou colocar o 4 aqui. 4 vezes 4, 16. 16. Faça a subtração. Então, 9 menos 6, 3. 1 menos 1, 0. O 2 eu vou descer ele aqui. Então, fiquei com 32 agora. 32 dividido por 4. Vamos pensar quantas vezes... Desculpa, pessoal. Quantas vezes o 4 vai caber dentro do 32? 4, 8, 12, 16. Vou pegar meu trovão emprestado. Peraí. 16, 20, 24, 28, 32. Significa que o 4 cabe 8 vezes dentro do 32. Coloquei o 8 aqui. 8 vezes 4, 8, 16, 24, 32. Quando eu fizer a conta, deu 2 menos 2 deu 0, 3 menos 3 deu 0, 0. Observe então que 192 dividido por 4 dá 48 exato. Significa dizer que quando eu pegar o meu quociente, o resultado, que foi 48, e multiplicar pelo divisor, que é 4, eu vou ter 192 sem resto. Então, apenas 48 vezes 4, exato, 192. Resto, então, é 0. Não tive resto, divisão exata. Ok? Conceitos que eu acabei de ensinar. Dividendo, divisor, quociente e resto. Muito importante. Certo? Vamos lá. E o que é a divisibilidade? Nossa, eu acho muito legal essas palavras. Quando elas terminam com dade, significa que é o que é antes, né? Que é divisível, né? Para saber se um número é divisível por outro número, devemos efetuar a divisão. Nós estamos craque em divisão, certo? Se o resto for 0, podemos afirmar que o dividendo é divisível pelo divisor. O resto foi 0 aqui? Não. Então, o dividendo, no caso 135, não era divisível por 2. Não era divisível pelo divisor. Nesse segundo caso, o resto foi 0. Quer dizer que 192 é divisível por 4. Ou seja, 192 por 4 deu exato, que foi o 48. E agora eu quero mostrar para vocês critérios de divisibilidade. Isso aqui é muito bacana e pouca gente sabe. Como é que eu sei se um número é divisível por outro ou não? Olha para mim. Número 2. Como é que eu sei se é divisível por 2? Se ele for par, qualquer número par divide por 2. 2 é par, divide por 2, deu 1. 24, par, divide por 2, 12. Outro número par, deixa eu pensar. 40.400. 40.400 é um número par. Dividido por 2, deu 20.200. Matamos. Ser divisível por 2 tem que ser par. Por 3. Soma dos algarismos é igual ao número divisível por 3. Então, se você pegar, sei lá, o número
15, vou pegar o 15 aqui. Vou colocar aqui do lado, ó. 15. 1 e o 5, os dois algarismos, certo? 1 com 5, 6. 6 é divisível por 3? Sim. Se o 6, que é a soma dos algarismos, é divisível por 3, quer dizer que o 15 é divisível por 3. Bacana, né? Para dividir por 5, o que eu tenho que fazer? Tem que ter mais 5 e 0. Se terminou em 5 ou 0, é. Então, por exemplo, 5 dividido por 5, sim, dá 1. 455 terminou em 5, é divisível por 5. 450 terminou em 0, é divisível por 5. Bem tranquilo, né? 6, para ser divisível por 6, basta você verificar se ele é divisível por 2 ou por 3. Se ele for divisível por 2 e 3, então ele vai ser divisível por 6. Então, por exemplo, se você pega um número, o 18, ele é par, então ele é divisível por 2, atingir a primeira condição. E o 18 dá para dividir por 3? Júlio, não sei. Então vamos lá. 2 algarismos, 1 e 8. 1 mais 8, 9. 9 é divisível por 3. Então quer dizer que o 18 também dá para dividir por 6. 18 dividido por 6 vai dar 3. Muito bom. Para dividir por 9, eu tenho que somar os algarismos e a soma tem que ser divisível por 9. Então, se eu tenho, sei lá, o número 81, bem fácil, né? Vou colocar aqui do lado, 81. Para mim não esquecer. 81, se eu somar o 8 com 1, deu 9. 9 é divisível por 9? Sim, todo número é divisível por ele mesmo. 9 por 9, então, vai me totalizar 1 aí. Então, é divisível por 9. E para dividir para dividir por 10, basta terminar em 0. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, todos vão ser divisíveis, então, por 10, porque eles terminam em 0. Olha esse caso aqui do 180. Vou conferir. É par? Sim, então eu divido por 2. Olha, ele é divisível por 2, certo? Dividir por 3. Dá para dividir por 3? Vamos somar. Tem que somar os 3 e tem que ver se divide por 3. 1 mais 8, 9. 9 mais 0, 9. 9 é divisível por 3? Sim, então 180 também. 5 tem que terminar em 0 ou 5. Terminou em 0, ó, deu certo. 180 bacana, hein? Dá para dividir o 180 por 6? Ó, ele é divisível por 2, ele é divisível por 3, consequentemente, ele tem que ser divisível por 6. Muito bom. Soma dos algarismos for divisível por 9. Vamos ver. 1 mais 8, 9, com 0, 9. 9 é divisível por 9. Ó, o 9 coube aqui também, muito bem. E ele termina em 0, consequentemente, ele é divisível por 10 também. Que bacana, né? Bem tranquilo de se fazer. Dividi ele, coloquei esse exemplo para mostrar que era para todos os casos aqui. 108 eu vou deixar para vocês fazerem na casa de vocês, tá? Treine com 108. E nós vamos fazer situações, problemas, e eu quero que vocês me ajudem. Olha aqui. 76 é divisível por 6? O que é o meu 76? É o meu dividendo e o 6 é o meu divisor. Então eu tenho que realizar essa divisão. Vou realizar ela rapidinho aqui, ó. 76 dividido por 6. O 7 por 6 deu 1. Ó, que 1 estranho. 1 vezes 6 deu 6. Coloquei o 6 aqui, abaixei o 1, agora eu vou descer o 6. 16. 16 dividido por 6 dá 6, 12, 18. 18 não pode, então 2 vezes só, né? 12. Então 2 vezes 6, 2, sobrou 4. O 4 dá para dividir por 6? Não. Tem resto. Se tem resto, o que acontece? Não é divisível. Então quer dizer que isso aqui é falso. 12 é divisor de 156, quer dizer que eu posso dividir 156 por 12? Sei, vou fazer aqui do lado também. Aproveitar o meu espaço, né, pessoal? Por 12. O 15 eu divido, né? Que vai dar 1. 1 vezes 12, 12. Me restou 3, vou descer o 6. 36 dá para dividir por 12? Dá. Dá 3. 3 vezes 12, 36. 0, 0. Resto 0, ó. Então quer dizer que é verdade. 188 é divisível por 9, quer dizer que eu consigo dividir o 188 por 9? Posso fazer. Olha o meu espaço acabando, gente. 188 dividido por 9 vai dar, vou fazer aqui bem pequeno. 18 dá para dividir, que dá 2. Certo? 0, 0. Abaixo o 8. 8 dá para dividir por 9? Não. Né?
Por que não dá para dividir 8 por 9? Porque se eu colocar, tentar dividir 8 por 9, o que acontece? Eu estaria devendo 1. Então aqui eu já parei minha conta porque eu sabia que sobrou o resto. Então quer dizer que 188 não é divisível por 9. Eu não consigo dividir 188 por 9. 3 é divisível de 195. Essa aqui, vou contar para vocês. Bastava a gente ver aqui, ó. O que é a regra do 3? Ó? Soma dos algarismos é igual ao número divisível por 3. Vou somar. 195, 1 mais 9, 10, com mais 5, 15. 15 dá para dividir por 3? Dá. Então, isso aqui eu nem vou usar conta e vou falar que é verdadeiro. Muito bem. Para a gente finalizar, me ajuda aqui. Carlos é sócio de 2 irmãos e esses dividem o lucro de forma igualitária, de forma igual. E aí, o que eu tenho? No mês de novembro, a empresa registrou um ganho de R$19.050. Empresa boa. Quanto cada um dos sócios receberão? Então, eu tenho 3 sócios, o Carlos e os 2 irmãos dele. Então, eu tenho que pegar meu dividendo aqui, que é o R$19.050, e dividir por quanto? O divisor é o 3. 19.050 dividido por 3. Vou pegar o 19. 19 por 3 deu 6. 6 vezes 3 deu 18. Boa. Me restou aqui 1. Desci o 0. 10. 10 dá para dividir por 3? Dá. 10 dividido por 3 dá 3. Certo? E aí eu tenho 3 vezes 3, 9. Então quer dizer que aqui eu tenho 0, 9. Quando eu subtrair 0 por 9 eu tenho que pegar emprestado. Isso aqui virou 0, isso aqui virou 10. Então me restou 1. Vou descer o 5. 15 dá para dividir por 3? Sim. Quando eu dividir 15 por 3, eu vou ter 5. E 3 vezes 5 deu 15. E aí vai dar 0, 0. Abaixo 0, isso significa que eu acrescento um 0. Então, para cada um eu vou ter 6.300. Resto 0. Vocês receberam? Divisão exata. Eu vou ter R$6.350 para cada um dos 3 irmãos. Muito bem. Tabelinha demais que nós usamos. Finalizamos mais uma das nossas aulas de matemática. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. E até na próxima aula, pessoal. Valeu!